Bom dia, queridos alunos. Iremos dar continuidade ao nosso capítulo de filosofia e hoje nós iremos falar sobre filosofia em toda parte. Para falarmos de filosofia em toda parte, eu trouxe hoje, nessa manhã, a relação que nós iremos fazer hoje sobre Deus e o ser humano, né? Mediante a religião. E nós estamos retratando, nesse contexto, o cristianismo. Então, o cristianismo, ele tem essa forma, né, particular de falar um pouco sobre essas diferenças. Então, os campos da cultura, né, os diferentes campos da cultura. Então, a religião é de suma importância para nós, porque nós temos que ter Deus. E a filosofia, ela está abordando essa questão, né? Que cada um tem que respeitar a religião, a cultura de qualquer nação. Então, as nações hoje, elas têm as suas escolhas, e nós temos que respeitar essa questão. Então, nesse processo da filosofia, eu trouxe aqui que a relação entre Deus, né, que eu acabei de relatar, ser humano nas religiões em geral e no cristianismo em particular, é um assunto que atinge diferentes campos da cultura. Então, você observa na imagem que ali nós temos várias pessoas, né, em busca, né, da religião, em busca da verdade, que nós sabemos que Deus é bom, Deus é maravilhoso. Se não fosse Ele, nós não estaríamos, né, aqui. Então, tudo é permissão de Deus. E quando se fala nesses campos de diversas culturas, nós sabemos que nós temos os grupos étnicos, né? O negro, o branco e o índio. Cada um desses povos, eles têm essa diferença em escolher a sua cultura, a sua religião. E a filosofia, ela vem retratar isso, que nós temos que respeitar a escolha que o outro faz. Se ela é católica ou se ela é evangélica, não importa. O importante é que ela fez a sua escolha e nós temos que respeitar qualquer que seja. Então, o cristianismo, ele vem com essa relação. Então, Deus, o nosso Deus é um só. Então, cada um faz a sua escolha que é melhor. E aí nós temos que respeitar. No nosso livro de filosofia, bem na nossa introdução do nosso livro, desse cuidado do outro, né, nós temos a imagem lá no nosso livro, que é Deus, o homem se chegando a Deus. Então, nessa pintura aí que vocês estão, nessa imagem, né, Michelangelo Buonarroti, em 1508 a 1512, esse artista aí, ele retrata o momento em que Deus está dando vida ao ser humano, representado como Adão. Então, foi a partir daí que surgiu a ideia, né? Deus teve essa ideia maravilhosa de ter o ser humano na terra. Porque ele criou tudo, ele criou os céus, ele criou a terra, ele criou os animais, os vegetais, mas Deus foi tão maravilhoso que ele observou que estava faltando algo para tomar de conta de tudo que ele tinha criado. E aí ele teve essa ideia maravilhosa de nos criar, dessa criação do ser humano. E aí veio a ideia de quê? De Adão. Então, nós sabemos que o Jardim do Éden foi uma ideia maravilhosa que Deus fez. Ele fez Adão e Eva para que eles cuidassem, né, desse jardim, que eles zelassem, que eles não deixassem que nada faltasse ali. Mas, infelizmente, houve, né, esse processo, né, de desobediência, né?
Adão e Eva desobedeceram a Deus, ele deixou eles ali para que eles cuidassem, que daquela erva frutífera eles não comessem ali de um fruto que não era da vontade de Deus. E aí eles começaram o processo, né, da desobediência, que hoje nós sabemos que é o pecado. E se nós estamos falando da religião aqui, no livro de Deuteronômio 28, capítulo 28, se você tiver o tempo de você ler, ele é muito importante, porque ali no livro de Deuteronômio 28, ele fala de nós, seres humanos, se nós pudéssemos seguir tudo ali, nós seríamos pessoas melhores. Então, a filosofia ela está retratando também esse ser humano que pode ser melhor. E aí, você fazendo essa leitura, você vai melhorar o seu conhecimento, como você deve se achegar mais a Deus e como você pode ser uma pessoa obediente a Deus. Seguindo o nosso assunto, nós temos ser gigante ou pequeno. Ser gigante ou pequeno, ser justo. E aqui na nossa aula, nós temos um texto das páginas 46, na página 46, de Gabriel Chalita, que esse autor aí, ele escreveu A Revolta dos Pequenos, né? Nessa Revolta dos Pequenos, ele faz uma análise dos personagens a respeito da dignidade humana. Ele fala sobre a liberdade de acordo com os princípios formados pelo filósofo Kant. Immanuel Kant foi um homem um sociólogo, ele tinha várias formações, ele foi advogado, e ele fez esse estudo sobre os direitos de justiça para com o ser humano. Então, nesse livro de Gabriel Chalita, sobre a revolta dos pequenos, ele vem abordar esses 3 processos muito importantes para que eu e vocês possam ser pessoas, né, melhores. A dignidade humana, a liberdade e nós temos a nossa consciência. Vejam só, a consciência interior é muito importante, porque a partir do momento que eu faço eu dou continuidade nesse processo de consciência do que eu sou, o que eu posso fazer de bem para com o outro, isso é muito importante. Nesse período que nós estamos vivendo, de pandemia, nós, seres humanos, temos que ter consciência de toda a situação. Se nós fôssemos mais obedientes, eu tenho a certeza que essa linha que está aumentando cada vez mais a doença no nosso Maranhão e no mundo todo, melhor dizendo, hoje essa doença já teria amenizado um pouco, mas as pessoas não estão tendo consciência, não querem ficar em casa, não querem usar o álcool gel, não querem usar máscara, e aí está fazendo com que essa doença ela vá aumentando cada vez mais. E para isso acontecer, eu tenho que ter essa consciência. Então, os filósofos do passado, eles estão retratando isso. Nós temos que ter liberdade, temos direito à liberdade, mas que seja uma liberdade assistida, que seja uma liberdade que eu possa me expressar, que eu possa me colocar no lugar do outro. Nós estamos relatando a dignidade humana do ser humano, de nós seres humanos. Então, a filosofia ela vem abordando isso. E aí temos 2 segmentos aí, mediante o livro e o texto que tem no livro de vocês, A Revolta dos Pequenos, que trata, o primeiro ponto, trata todas as pessoas como um fim, em si mesmas, nunca como meio para outro fim.
O segundo ponto, haja de tal maneira que sua ação possa virar uma lei universal. Então, nós temos direitos e temos deveres iguais. E eu creio que nessa revolta dos pequenos, esse rei, né, com certeza, ele analisou um pouco a história do seu povo. Então, direitos e deveres, eles têm que serem respeitados. A responsabilidade, a dignidade, a questão da consciência humana é muito importante. Então, que possamos a cada dia melhorar o nosso conhecimento filosófico, as nossas ideias, as nossas indagações sobre o que está correto, o que está errado. Que sejamos pessoas mais humanas. E quando nós aprendemos a nos colocar no lugar do outro, como o rei, aí na história A Revolta dos Pequenos, ele se colocou, ele proporcionou o quê? O respeito mútuo de um para com o outro. Então, eu quero deixar bem claro aqui, turma, que a nossa opinião hoje, ela é válida, né? Que possamos ser humanos amáveis, que possamos ser pessoas melhores, mas para isso você tem que fazer a sua parte. Eu falei na aula passada que se você não souber fazer a sua escolha, infelizmente, você não vai obter sucesso nenhum. Então, nós estamos aqui relatando bem e mal. Quando eu faço uma escolha para o bem, eu vou aprender a conviver nesse espaço que eu estou me relacionando. Então, isso é de suma importância. Então, ser gigante ou pequeno, ou ser justo. Então, nós temos que fazer, não é o seu tamanho que vai fazer com que você se torne maior, melhor do que o outro, não. É as suas atitudes, é como você se coloca no lugar do outro. É você aprender a conviver. Nós estamos falando de convivência. Eu aprender a conviver na minha casa, com os meus familiares. Eu aprender a conviver na escola, com os meus professores, com os meus colegas. Eu aprender a conviver lá na igreja onde eu me congrego. As minhas atitudes, elas estão sendo observadas a todo momento. Então, nós temos que ter esse cuidado para que a gente possa seguir esse caminho do bem. Então, aqui nós temos algumas receitas para que essa filosofia nós possamos vivenciá-la de uma forma digna, justa para com o outro. E foi isso que Immanuel Kant falou, quando ele diz que trate todas as pessoas como, enfim, né? E também haja de tal maneira que sua ação possa virar uma lei universal, que ela seja para mim, para você, para todos. Direitos iguais. Aí você pode me dizer, professora, mas do jeito que as coisas estão, está difícil. Não está difícil. Fica difícil para quem não quer realmente optar pelas coisas boas. Agora, vai ficar ruim para quem vai ficar fazendo coisas erradas por aí. Aí você vai se dar muito mal. Então, nós temos que aprender a conviver, viver com caráter, conviver com pessoas que realmente a gente pode confiar, e isso é importante. E respeitem as pessoas. Nós temos que ser tolerantes. Mesmo que você, às vezes, eu não me simpatizo com fulano, seja educado, seja tolerante, porque isso você vai vencer e você vai ser um ser humano bem melhor. Tenham um dia abençoado, fiquem com Deus e respondam as páginas que eu irei passar aqui para vocês, página 45, as páginas 45 e 47. Um grande abraço a todos.